Fala, meu povo, no vídeo de hoje nós vamos trazer aqui alguns comparativos sobre você comprar um imóvel e alugar ou você comprar os fundos imobiliários para receber os aluguéis mensais. Mas antes, se você não for inscrito no canal, já se inscreve, deixa o like e encaminha para outras pessoas que também têm essa dúvida. E nós vamos ao vídeo. Bom, particularmente eu sou uma pessoa que não consigo dizer que algo é melhor do que o outro sem analisar o perfil da pessoa. Muita gente acha que os fundos imobiliários é um tipo de investimento ali de renda fixa, parecido com renda fixa. Muita gente acredita que os próprios imóveis físicos é um investimento de renda fixa. Na verdade, não são investimento de renda fixa. Você, quando compra um imóvel, o preço desse imóvel, ele valoriza ou ele desvaloriza em função de uma série de coisas, da mesma forma que os fundos imobiliários. A diferença é que se você pagou 300 mil no imóvel, você não vai querer vender ele por 280 mil. Mesmo que ele valha agora 280 mil. Você tem na sua cabeça de que ele vale 300 mil ou vale mais do que 300 mil. Se você não quiser vender, se não aparecer um comprador por 300 mil, você simplesmente não vende. Já os fundos imobiliários, como você tem uma relação de liquidez muito maior, né? Oferta e demanda tá ali, pessoas querendo comprar, vender, então o preço ele sobe ou ele desce numa velocidade muito maior, com uma facilidade muito maior, então dá aquela impressão de que o risco é muito mais exagerado. E na verdade é. A maior parte das pessoas que chegam aqui no escritório com a carteira de fundos imobiliários, elas estão desvalorizadas e muito mais desvalorizadas do que as ações. Eu costumo falar para eles o seguinte: quando há alguma catástrofe, algum problema econômico, os fundos imobiliários eles descem de elevador. Quando essa catástrofe acaba, eles sobem de escada. As ações não, elas caem de elevador e sobem de elevador também, a depender do nível de volatilidade implícita desses ativos. Então, assim, primeiro ponto, renda variável é um investimento que é adequado para pessoas que têm um perfil mais arrojado. Os fundos imobiliários, eles se adequam ao investimento de renda variável. Então você vai encontrar variações até bruscas, muito bruscas. Você pode perder lá 50%, 60% de uma carteira de investimentos com os fundos imobiliários. Isso não quer dizer que você vai ter uma diminuição no valor do recebimento dos aluguéis. Até porque, às vezes, o valor patrimonial ali, ou o valor de mercado, a daquele fundo imobiliário não tem nada a ver com o valor dos recebimentos dos dividendos, porque os dividendos eles são muito mais relacionados com o recebimento dos aluguéis dos próprios imóveis físicos, porque eles existem. Os fundos imobiliários eles podem ser de vários tipos: fundo de papéis, fundo de galpões logísticos, fundo de infraestrutura, fundo de uma série de coisas, fundo de desenvolvimento e etc. Então, assim, o primeiro ponto aqui é avaliar o seguinte: se você é uma pessoa extremamente conservadora e não tem a paciência ou não tem ali coração, estômago para ficar vendo seus ativos oscilarem, a renda variável não é o caminho para você. Mas se você colocar o seu dinheiro no imóvel físico, você vai ter uma outra série de problemas. Primeiro, problema com o inquilino, problema com a atualização do aluguel, né? Esse aluguel ele previsto em contrato lá para renovar lá a cada ano, só que o inquilino ele sempre pede ali para manter o preço, você acaba não tendo essa atualização, né? Inclusive não corrige nem pela inflação. A média de recebimento de aluguéis é na casa de 0,4%, 0,5% do valor do imóvel, em que na poupança você pode ganhar até mais do que isso com isenção de imposto de renda. E olha que a poupança é um dos piores investimentos que existem, né? Então, assim, você tem que escolher qual é a sua dor, né? Então, se você quer receber pouco e ter a sensação de que está protegido, imóvel físico. Se você quiser receber mais e saber de que existe a volatilidade dos investimentos, vai para fundos imobiliários. Se você escolher os fundos imobiliários, é interessante que você veja quais são aqueles que são mais estáveis, mais perenes, e aí tem uma série de análises que você tem que fazer. Se for fundos de infraestrutura, quem é o administrador daquilo, quais os ativos compõem aquela carteira daquele fundo. Então a análise ela precisa ser muito bem detalhada. Eu vou trazer aqui na minha tela aqui um exemplo para vocês entenderem de uma forma mais simplificada. Esse site Investidor 10 é interessante que você consegue fazer algumas análises aqui com relação a alguns investimentos. Aqui ele me traz aqui os fundos imobiliários mais buscados, ETFs e tal. Você pode verificar aqui ó, com relação à oscilação, nesse caso aqui, esse aqui subiu 11%, mas nesse aqui caiu 10,59%, o que já tira aquela ideia de que os fundos imobiliários é um investimento ali mais seguro. É sim menos volátil do que ações. Menos volátil no sentido, se você olhar a volatilidade implícita deles, é muito menor do que das ações. Mas é como eu falei no início,
Quando há um problema sistêmico, eles caem com muita força. O problema é que eles não recuperam com tanta força assim como as ações. Então, se você já tem um patrimônio bom o suficiente para viver somente da renda e esquecer a volatilidade do mercado, ótimo, talvez seja um sinal. Agora, se você está pensando em crescer o seu patrimônio, talvez esse não seja o caminho mais adequado. E não é o que eu mais indico para os consulentes aqui do nosso escritório. Até porque o crescimento dele é muito devagar. Você vai reinvestir os dividendos, sim, mas você tem outras alternativas para você não ficar tendo uma desvalorização do seu patrimônio também. Se eu colocar aqui, por exemplo, esse daqui que desvalorizou esse tempo, vamos olhar um pouquinho dele aqui, ó. Ele me traz aqui uma queda de 10,59 em 12 meses. O valor patrimonial dele é maior do que o preço de mercado de agora. Você pode olhar aqui que o PVP, que é o preço em relação ao valor patrimonial, está em 0,84. Quer dizer que ele está com 16% abaixo do valor patrimonial. Veja que ele tem quedas até mais fortes. Deixa eu olhar aqui ao longo de um período, uma janela de tempo maior. Se eu colocar aqui, por exemplo, 10 anos. Olhar aqui, até 5 anos eu consigo olhar aqui. Teve uma alta aqui, nesse período, depois houve uma queda. Então veja que a dinâmica de renda variável mesmo. Se você tivesse colocado R$1.000 há 5 anos, você teria 1.254. Aqui é uma situação que se você tivesse colocado isso aqui, uma renda fixa pós-fixada, talvez você tivesse muito mais do que isso. E se eu comparar a rentabilidade aqui, ó, nesse mês deu 1,41, há 3 meses 4,98, em um ano caiu 10, em 2 anos já está em 9,89, 5 anos 25%. A 1% aproximadamente ao mês, você dobra o investimento a cada 5 anos. Então você tem que pôr isso na balança. Aqui é um exemplo, não estou nem olhando aqui o que tem dentro desses fundos aqui para você verificar se eu diria que é de qualidade ou não o investimento aqui. Aqui é um fundo de tijolo, né? Eu peguei qualquer fundo aqui apenas a título de informação mesmo. Aqui tem as informações relevantes. Ainda cobra uma taxa de administração de 1,25, a vacância, né? Que é o nível ali de imóveis que não foram alugados, 4,6%. Valor patrimonial por cota. Então, o valor patrimonial dele, que seria o que deveria estar valendo, era R$161 e ele está sendo negociado por 134. É por isso que está dando essa diferença aqui, o PVP dele. Se eu descer mais aqui, tem outras informações com relação aqui ao balanço patrimonial deles. Aqui é um comparativo, se você olhar aqui o CDI, por exemplo, olha o CDI, uma linha reta subindo muito acima do valor dele. Né? Claro que se você olhar o IPCA, olhar outros indicadores, ele ganhou de alguns indicadores, mas na verdade aqui nesse comparativo aqui está perdendo de todos. A estratégia de investimento, ela não é uma estratégia que você monta uma e ela vale para todo mundo. Não é. É a mesma coisa daqueles vídeos, comprar ou alugar, que vale mais a pena, não sei o quê. A maior parte dessas respostas prontas, elas não atendem a todas as pessoas. Então, se você estiver numa fase de construção de patrimônio, talvez essa não seja a melhor alternativa. Por quê? Porque, às vezes, o ganho com os dividendos, ele é inferior ao valor que você ganhou ali com o crescimento daquele patrimônio. Às vezes você cai ali o patrimônio 5% e ganha 1% de dividendos. Ah, não, mas agora eu vou comprar ele a um preço mais barato. Tá, isso tudo é muito bonito, mas quando você tem ele na carteira e você botou R$100.000 e agora você tem R$99, 99 mil, 95 mil, 90 mil, você não vai ficar olhando para os dividendos que está recebendo. Vai chegar um momento que você vai parar assim, poxa, esse negócio está realmente valendo a pena? Então, assim, os investimentos, eles precisam também estar atrelados àquela questão do como é que vai ficar o racional por trás do seu psicológico. Você aguenta ver esse investimento cair? Porque se você ganhar 5 mil de dividendos ali e você perder 10, 15, 20 mil na valorização da cota, no patrimônio cair muito ali, você não vai enxergar isso como um ganho. Embora possa até parecer um ganho, mas se você olhar o custo de oportunidade, às vezes de colocar esse investimento em algo que te pagaria um valor crescente, você visse o valor do seu patrimônio crescer, talvez te desse uma tranquilidade a mais. É por isso que não adianta a gente dizer isso é melhor do que isso, vai depender muito do seu perfil. E a estratégia também, ela é muito alinhada com o momento de vida que a pessoa está seguindo. Se você já tem um patrimônio bom o suficiente, você quer apenas o resgate do rendimento, ele seria uma alternativa boa. Porque muito embora haja variação no valor da cota do fundo, você vai ter o rendimento ali caindo na sua conta e ele é o suficiente. É como o Luiz Bassi fala, né? Patrimônio é ego e a renda é o que realmente importa. Só que esse
esse pensamento, ele só faz sentido, né, de falar quando a pessoa ela já tem um patrimônio muito bom. Se Luiz Bastos tem lá 4 bilhões de reais e ganha 1 milhão de dividendos por dia, o que interessa se as ações dele cair de 4 bilhões para 3 bilhões? Ele vai continuar recebendo muito mais dividendos do que o que ele precisa para ele viver bem. Então, assim, a realidade dele é uma, a realidade das outras pessoas é outra. Então, tudo tem que ser encaixado com relação ao perfil, o objetivo da pessoa, o momento econômico. Então, fica com essa dica. Agora, a parte do imóvel físico também é uma questão psicológica. Você bota o seu investimento ali imobilizado, quando você quer resgatar aquele dinheiro, você tem dificuldade, tem que pagar imobiliária, vai ter que ficar fazendo reforma ali no imóvel, vacância, uma série de outros problemas que vai ter. Então, assim, eu também não recomendo, não sou adepto desse tipo de investimento, a não ser que você esteja com um imóvel em um local que esteja em ascensão com a probabilidade de crescimento muito bom, porque aí você ganha os aluguéis dali, mas você tem o seu imóvel valorizando. Isso vale para aqueles lugares que estão em ascensão, não é para aquele lugar que já estagnou, porque tem gente que acha, né, que os imóveis ele vai crescer indefinidamente, isso não acontece. Todo local ele tem ali um platô ali de crescimento, depois vai corrigir pela inflação e às vezes nem a inflação é corrigida. Então muito cuidado com isso também. Então tudo vai depender de uma série de coisas. Não existe resposta pronta, nenhuma receita de bolo que vai resolver todos os problemas não. Então se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, encaminha para outras pessoas que acham que os fundos é melhor do que os imóveis em todos os aspectos, porque realmente não é, né? A gente viu aqui agora. Né? Então, assim, manda para essas pessoas, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, vamos passar aqui uma série de vídeos ao longo da semana e você recebe em primeira mão. Qualquer dúvida, manda nos comentários que a gente vai estar respondendo na medida do possível. Então, até o nosso próximo encontro.